O 42º andar da Draxentech acordava como sempre, cheio de passos apressados, celulares tocando e vozes cortando o ar com ordens secas e metas inadiáveis. Às 7 horas da manhã, a empresa já fervilhava. Era dia de reunião com um grupo de investidores estrangeiros. Pela primeira vez, os alemães do consórcio Grunwald Capital viriam pessoalmente negociar o contrato bilionário que vinha sendo articulado havia mais de um ano. No centro da operação estava Raul Viegas, CEO da empresa, um homem de 48 anos com fama de imbatível e um senso de controle tão agudo quanto seu ego. Ele não aceitava imprevistos e, por enquanto, tudo parecia sob controle. Aline Souza já estava lá quando os primeiros executivos chegaram. Uniformizada com calça cinza, camisa bege e cabelos presos com uma presilha simples, limpava o hall de entrada com movimentos ensaiados, quase invisíveis. Já fazia 3 anos que trabalhava na Draxentech. Era sempre cordial, silenciosa e eficiente. Ninguém sabia muito sobre ela, apenas que era discreta demais para o perfil fofoqueiro do prédio. A moça da limpeza. Só isso. Alguns mal sabiam seu nome, mas ela sabia muito bem os nomes de todos, do diretor de segurança ao investidor oculto, que usava codinomes nas reuniões confidenciais. Escutava muito mais do que deixava transparecer. A sala de reuniões já estava sendo preparada pela equipe de operações. O protocolo de segurança exigia checklists, simulações de entrada e saída, troca de senhas e a ativação de um sistema de criptografia exclusivo. Um projeto desenvolvido por uma equipe mista Brasil-Alemanha, que exigia um intérprete técnico durante a apresentação. Isso estava previsto. Assim como o cronograma cirúrgico do evento, os alemães chegariam às 10, tomariam um café executivo de 15 minutos e entrariam na reunião às 10h20. Exatamente às 10h25, seriam apresentados os dados financeiros. Às 10h40, o engenheiro responsável explicaria o sistema de proteção. Tudo ensaiado. Nada podia sair do script. Aline passou discretamente por uma sala onde 2 executivas discutiam detalhes em voz baixa. Você viu a nova cláusula de confidencialidade? Isso vai dar rolo. Se não tiver tradução simultânea correta, os caras vão levantar e sair, Fernanda. A faxineira continuou seu trajeto, mas seu ouvido captou cada sílaba. Tradução simultânea. Alemães. Cláusulas novas. Aline engoliu seco. Conhecia bem demais aquela língua, embora fingisse não reconhecer nem Guten Morgen. Continuou seu trabalho em silêncio. Ela sabia que não era hora de levantar a voz. Ainda não. Na sala do CEO, Raul repassava pela 3ª vez o protocolo com a equipe. A assistente Viviane parecia tensa. O tradutor já confirmou presença? Sim, senhor. Chegará 30 minutos antes, como combinado. Espero que sim. Esses alemães não toleram erros. Raul sabia o que estava em jogo. A Draxentech enfrentava uma crise de reputação após uma denúncia de vazamento de dados no ano anterior. A aliança com o grupo europeu era não apenas estratégica, mas vital para manter investidores brasileiros no barco. Era o tipo de negociação que mudava o destino de uma empresa, ou a enterrava de vez. Às 8h50, uma mensagem interrompeu a aparente tranquilidade. Viviane recebeu uma ligação nervosa do tradutor oficial. Ele estava preso no trânsito após um acidente grave na Marginal Pinheiros. Disse que tentaria chegar a tempo, mas a CET estimava pelo menos 1 hora de atraso. Raul empalideceu. Ligue para outro imediatamente. Senhor, esse era o único que falava alemão técnico e já tinha lido os documentos. Raul bateu com força na mesa. Então ache alguém, ou invente um milagre. Mas naquele momento, nem ele sabia o quão literal essa frase se tornaria. O telefone de Viviane começou a disparar em sequência. A primeira ligação era do próprio tradutor, confirmando que estava parado há 40 minutos, cercado por sirenes e carros amassados. Não tem como sair daqui, Viviane. Sinto muito mesmo. A segunda era da equipe da recepção. Os alemães haviam chegado. 3 homens elegantes, discretos e silenciosos estavam sentados na antessala, tomando café sem dizer uma palavra. Pareciam tranquilos. Mas Raul sabia.
O silêncio europeu sempre foi mais perigoso que os gritos brasileiros. Raul convocou uma reunião de emergência na sala ao lado. Os diretores de operações, TI, jurídico e marketing entraram um a um com expressões entre céticas e assustadas. Precisamos de alguém que fale alemão técnico, agora. Ninguém se pronunciou. Nem que seja alguém da universidade. Um ex-professor, um estagiário, qualquer um. Um estagiário de TI levantou a mão hesitante. Minha prima fez intercâmbio em Munique. Ela sabe o que é PKI de criptografia simétrica? Não. Raul bufou. Então não serve. Enquanto isso, o sistema de criptografia que deveria ser demonstrado naquela manhã começou a apresentar alertas internos. A equipe de desenvolvimento, já pressionada pela ausência do tradutor, agora tinha outro problema. A rotina de validação cruzada está travando na segunda camada de autenticação, informou o engenheiro de software. A gente nunca testou esse sistema com 3 servidores simultâneos, só em ambiente simulado. O CTO tentou ajudar, mas a linguagem usada pelo desenvolvedor original era praticamente um dialeto próprio. E ele, claro, havia sido demitido 6 meses antes, por corte de custos. Aline passava pelo corredor com o balde de rodinhas, quando viu 4 pessoas em frente à sala de TI, debatendo aos sussurros. Se eles pedirem para mostrar em tempo real, já era. Alguém liga para o Fabrini. Foi ele quem escreveu esse código. Fabrini está em Lisboa e odiava o Raul. Aline desacelerou o passo, captando cada fragmento da discussão técnica. Conhecia aqueles termos. O sistema, inclusive, era idêntico a um que ela mesma testara em uma empresa estrangeira, anos antes. Mas calou-se. Ainda não era hora. Raul estava começando a perder o controle. A reunião já deveria ter começado, mas ele empurrava os alemães com café, água com gás, visitas improvisadas à cobertura. O silêncio deles começava a virar inquietação. Às 10h32, um deles, o mais velho, Jean Köhler, consultou o relógio pela 3ª vez e murmurou algo em tom cortante. A recepcionista não entendeu, apenas sorriu, sem graça. O tradutor seguia preso. E ninguém mais ousava sequer sugerir uma solução. Na sala da limpeza, no subsolo, Aline lavava as mãos com força. Seus dedos tremiam. Cada fibra do seu corpo dizia para ela ir embora. Mas sua mente não conseguia parar de repetir cada palavra que ouvira nas últimas 2 horas. Alemão técnico. Sistema falhando. Nenhum plano B. O que ela sabia podia mudar tudo. Mas ela também sabia o que acontecia com mulheres como ela quando ousavam aparecer. Desconfiança, julgamento, humilhação. E se errasse? E se falhasse? E se tudo isso fosse apenas loucura de alguém que já viveu demais? Raul batia com os nós dos dedos na mesa de vidro como se aquilo fosse acelerar o tempo. O relógio marcava 10h43. A reunião com os alemães estava completamente fora do cronograma. A ausência do tradutor oficial, o problema no sistema de segurança cibernética e o clima de tensão nos bastidores já beiravam o colapso. A sala de comando da empresa mais parecia um centro de crise. E ninguém tinha respostas. Só perguntas e suor na testa. Viviane tentava manter a compostura, mas seu rosto estava mais pálido a cada ligação. Senhor Raul, o Jean Köhler está pedindo para começar imediatamente. Ele está ficando impaciente. Raul se levantou tão bruscamente que a cadeira quase tombou. Impaciente? Eles vão ter que esperar. Querem investir 1 bilhão em uma empresa brasileira de segurança digital e a gente não tem um tradutor que funcione? O grito ecoou pelos corredores. Vários funcionários pararam. Pela primeira vez, o CEO da Draxentech havia perdido a calma diante da equipe. A tensão era palpável. O engenheiro de redes chegou com más notícias. A falha no protocolo de criptografia continua. Se eles pedirem uma demonstração ao vivo, vamos passar vergonha. O responsável pelo jurídico estava nervoso. Temos cláusulas que dependem da compreensão perfeita da parte alemã. Qualquer ruído na tradução pode gerar responsabilização contratual. O pânico era evidente. Todos estavam percebendo que a reunião bilionária podia virar um desastre internacional. Aline subia discretamente pelas escadas de serviço,
levando um pano seco e uma garrafa de desinfetante, como se o mundo ainda funcionasse normalmente. Mas seus olhos estavam atentos. Passou por um grupo de executivos no corredor do andar 42 e ouviu com clareza o termo que a fez parar por um segundo. Fallback Encryption Failed. Aquilo não era um erro trivial. Era uma vulnerabilidade de nível crítico. Em contratos internacionais como aquele, isso significava ruptura de confiança, cancelamento imediato, perda total. Na sala da presidência, Raul começou a discutir com o CTO. Você me disse que esse sistema era a prova de falhas. Em ambiente controlado, sim. Mas sem o intérprete técnico não temos como explicar aos alemães o contexto, os riscos, as proteções. Eles vão entender tudo errado. Então por que demitimos o Fabrini, porra? Quem autorizou isso? Raul gritava descontrolado. O clima era de crise total, com diretores se entreolhando em silêncio, buscando alguém para culpar. A empresa estava à beira de um vexame global. No andar térreo, um repórter da coluna de economia de um jornal importante já aguardava a saída da reunião. Ele tinha sido informado de que aquele seria o acordo do ano para o setor de tecnologia. O Brasil receberia o maior investimento alemão em segurança digital da última década. Mas, ali dentro, tudo desmoronava. E ninguém sabia que, enquanto as mentes brilhantes tentavam conter o incêndio, a única pessoa que talvez pudesse resolver tudo estava segurando um balde com desinfetante a 2 andares abaixo. Às 10h58, a paciência alemã oficialmente chegou ao fim. Jean Köhler levantou-se da cadeira da antessala e caminhou até a porta da recepção. "Sind wir bereit?" perguntou, com um leve sorriso congelado no rosto. A recepcionista engoliu seco e pediu 1 minuto. Lá dentro, Raul socava o celular tentando ligar para qualquer pessoa que soubesse pronunciar uma frase completa em alemão técnico. Nenhuma opção respondia. O tradutor oficial seguia preso e a empresa estava sem saída. A pressão aumentava. O assistente jurídico alertou que, se os alemães percebessem improviso, poderiam alegar quebra de protocolo. O contrato bilionário era complexo e sensível. Envolvia criptografia de dados militares, tráfego internacional de informações e acesso a backdoors de inteligência artificial. Não era uma negociação comum, era quase uma operação diplomática. E a Draxentech, no momento, parecia mais um amontoado de gente perdida do que uma empresa de elite. Viviane sugeriu tentar o Google Translate com um microfone de lapela. Raul olhou para ela, como se ela tivesse proposto usar mímica em vez de linguagem. "Estamos diante dos maiores investidores da Europa Central, e você quer usar aplicativo de celular?" O clima era de guerra. Ninguém mais falava com equilíbrio. Um diretor financeiro sugeriu adiar a reunião. Outro foi mais direto. "Se cancelarmos hoje, perdemos os alemães para sempre." Raul esfregou o rosto com as 2 mãos. Estavam encurralados. No 41º andar, Aline limpava uma sala de reuniões vazia enquanto escutava pela parede fina parte do tumulto que tomava conta do andar acima. Os gritos, o nome do tradutor repetido várias vezes e as palavras "criptografia falhou" chegaram aos seus ouvidos como marteladas. Sua respiração ficou curta. Cada vez que ela ouvia termos técnicos familiares, lembrava das madrugadas em que escrevia relatórios com códigos semelhantes anos atrás, em um outro continente, numa outra vida que ela havia enterrado com as próprias mãos. Na recepção, os alemães foram convidados a subir para a sala de reuniões, mesmo sem tradutor. O desconforto era visível. Jean, o mais velho, mantinha a elegância, mas os 2 mais jovens, Marcos e Stefan, já cochichavam e trocavam olhares. Quando entraram na sala e viram que ainda não havia intérprete, apenas Raul e 3 diretores com rostos aflitos, a negociação milionária que parecia um sonho começou a parecer uma armadilha. E se havia uma coisa que aqueles investidores não toleravam, era amadorismo. Aline, a poucos metros dali, ouviu quando a porta principal da sala de reuniões se fechou. E com ela veio o silêncio mais perigoso, o da expectativa. Dentro daquela sala estava em jogo o maior contrato da história da empresa. Mas no momento não havia tradutor.
Não havia sistema funcional. E não havia plano B. Só havia o risco de perder tudo. E uma mulher invisível do lado de fora, tentando decidir se ainda era apenas faxineira, ou se era hora de lembrar quem ela realmente era. Dentro da sala de reuniões envidraçada, os 3 investidores alemães estavam impassíveis, mas Raul sabia ler tensão nos mínimos gestos. O olhar fixo no relógio, o tamborilar dos dedos na mesa, o franzir de sobrancelhas de Stefan. Em alemão, Jean perguntou: "Was ist los? Wo ist der Übersetzer?" O que está acontecendo? Onde está o tradutor? O silêncio constrangedor da equipe brasileira respondeu por todos. Raul tentou improvisar uma frase em inglês. "Translator, problem with traffic, he's late." Mas a reação foi seca. Unacceptable. Do lado de fora, os funcionários se acumulavam em silêncio. O corredor virou uma trincheira de rostos preocupados. Viviane passou por eles, pálida. "A reunião está ruindo, gente." Eles estão prestes a sair. No canto do corredor, Aline encostava-se à parede com o pano ainda na mão. Ela não conseguia mais ignorar. Aquela cena era uma espiral que ela conhecia bem. Uma equipe no limite, um contrato prestes a explodir. E ninguém preparado para lidar com isso. Raul saiu da sala como um furacão, passando pelo corredor sem olhar para ninguém. Ao cruzar com Aline, não percebeu sua presença. Mas, segundos depois, ouviu uma voz baixa, firme, carregada de calma. "Senhor Raul, posso falar com o senhor por 1 minuto?" Ele virou-se irritado, pronto para dispensar mais uma bobagem. Quando viu que era a mulher da faxina, franziu a testa com desdém. "Agora não é hora de limpeza, minha senhora." Mas Aline não recuou. "Não é sobre limpeza, senhor. Eu ouvi sobre a reunião e eu posso ajudar." Raul olhou para ela como se fosse um holograma. A gerente de TI que vinha logo atrás parou também. "Ajudar como?" "Eu entendo o que eles estão dizendo e conheço esse sistema de criptografia. Trabalhei com um protocolo muito parecido anos atrás. Posso servir como intérprete e talvez até verificar onde está a falha." O corredor mergulhou em um silêncio quase irreal. Por alguns segundos, todos pareciam incapazes de processar o que tinham acabado de ouvir. "Você fala alemão?" Raul perguntou, com a voz carregada de ironia e incredulidade. Aline manteve-se firme. "Fluente." A gerente de TI se adiantou. "Você está dizendo que pode traduzir uma negociação de 1 bilhão com investidores internacionais e ainda revisar a arquitetura do nosso sistema de segurança?" Aline hesitou por um segundo, consciente do peso das palavras que vinha guardando havia anos, e respondeu apenas: "Sim, posso." Raul deu um passo à frente, encarando-a como se tentasse adivinhar se aquilo era uma brincadeira. "Se isso for uma piada, você está demitida. Se a Raquel estiver certa, o senhor salva a empresa." O olhar de Aline não vacilou. Raul olhou para a gerente de TI. "Traz ela para minha sala, agora, e arruma uma roupa decente. Se ela entrar assim naquela sala, vão achar que enlouquecemos." Aline assentiu. O corredor, que testemunhara tantas reuniões inúteis, agora assistia em silêncio à cena mais inesperada da história da empresa. A faxineira invisível assumindo o controle de uma crise internacional. Aline voltou do banheiro executivo, com o cabelo preso em um coque firme, um blazer escuro emprestado e um par de sapatos discretos que a gerente de RH havia conseguido em uma sala de figurino para eventos. Nada nela gritava executiva, mas seu olhar, sua postura e sua tranquilidade agora falavam mais alto que qualquer etiqueta de crachá. Raul a esperava na porta da sala de reuniões com o semblante de quem não sabia se estava prestes a cometer o maior erro ou o maior acerto da sua vida. "Você tem certeza do que está fazendo?" ele perguntou pela última vez. Aline apenas respondeu: "Abra a porta." Raul obedeceu. A sala de reuniões ficou em silêncio absoluto quando a viram entrar. 3 homens alemães se entreolharam, surpresos. Ninguém sabia quem era aquela mulher. Jean Köhler se levantou por cortesia, mas com o olhar carregado de confusão. Aline se aproximou com calma. "Entschuldigen Sie die Verzögerung, meine Herren. Ich bin hier, Ihnen zu helfen." A frase saiu limpa, fluente, com o sotaque perfeito de quem morou anos em Frankfurt ou Berlim.
Os 3 homens congelaram por um segundo. Stefan, o mais cético, arqueou as sobrancelhas. Marcos abriu um leve sorriso, quase imperceptível. Jean assentiu com respeito. A tradução não seria mais um problema. Raul olhava a cena como quem acabava de assistir a um milagre. A faxineira estava agora conduzindo a negociação mais importante da história da empresa, e ninguém ousava interromper. A reunião seguiu. Aline posicionou-se entre as duas partes, traduzindo com precisão não apenas palavras, mas intenções. Quando Jean fez uma observação crítica sobre a estrutura contratual, Aline suavizou o tom com elegância. Quando Stefan pediu acesso técnico à arquitetura de criptografia, ela explicou o contexto com domínio total. Aos poucos, Raul percebeu. Ela não estava apenas traduzindo, ela estava conduzindo. Foi então que o ponto crítico chegou. Jean pediu uma demonstração do sistema de criptografia ao vivo. Todos os olhares se voltaram para o engenheiro responsável, que empalideceu. Senhor, ainda está falhando. Raul começou a balbuciar uma desculpa, mas Aline interveio. Com licença, eu posso ajudar com isso também. Abriu o notebook, digitou uma sequência de comandos no terminal e, em segundos, o sistema respondeu com uma nova cadeia de validação. O gráfico subiu, o alerta sumiu. O painel ficou verde. Stefan exclamou algo em alemão, surpreso. "Ciatis repariert?" Ela consertou? Aline apenas sorriu. Jean se virou para Raul e perguntou diretamente. "Wer ist diese Frau?" Quem é essa mulher? Raul hesitou. Olhou para ela, que ainda mantinha o mesmo semblante sereno, e respondeu com sinceridade. Estamos todos tentando descobrir. Quando a reunião terminou, com aplausos contidos e sorrisos genuínos dos alemães, Raul pediu que Aline o acompanhasse até sua sala. O CEO da Draxentech caminhava em silêncio com as mãos nos bolsos, como se estivesse refletindo sobre um enigma. Aline andava ao lado dele com a serenidade de quem já não tinha nada a esconder. Ao entrarem, ele trancou a porta e se encostou na mesa. "Agora você vai me contar tudo. Quem é você de verdade?" Aline puxou a cadeira devagar, sentou-se com a coluna ereta, tirou o blazer com calma e disse: "Meu nome completo é Aline Luísa Bragança Souza. Tenho 43 anos. Fui diretora de tecnologia da Valkyria Systems, uma das maiores empresas de segurança digital da Europa. Trabalhei em Berlim por quase 11 anos. Eu não sou tradutora e também não sou faxineira, ou, pelo menos, não era." Raul não conseguia reagir. Apenas piscava, tentando processar. "Como você saiu de lá para isso aqui?" "Fui casada com um alemão durante 8 anos. Ele era sócio da Valkyria. Descobri tarde demais que ele usava a empresa para movimentações financeiras ilegais. Lavagem de dinheiro." A voz de Aline tremia levemente agora. "Fui investigada, não me acusaram formalmente, mas meu nome foi vinculado ao escândalo. Manchetes, blogs, fóruns. A reputação que construí em uma década desapareceu em uma semana." Ela olhou para o chão como quem revive uma dor esquecida. "Voltei ao Brasil com uma mala e meu filho pequeno, e nenhuma chance de recomeçar." Raul passou a mão no rosto. "Por que não procurou um emprego na área? Por que não se apresentou como a profissional que é? Porque ninguém contratava. Eu tentava, juro, mas bastava meu nome ser pesquisado no Google para os e-mails sumirem, as ligações pararem. Virei um risco." Aline respirou fundo. "E o aluguel não esperava. A comida do meu filho tampouco. Vi uma vaga de faxineira aqui na Draxentech e aceitei. Preferi calar, limpar chão e pagar as contas a implorar por credibilidade em um mundo que já tinha me condenado." Raul se sentou, exausto. "Você salvou minha empresa hoje. Salvou o maior contrato da nossa história. E você fez isso como se tivesse treinado para isso a vida inteira." "Porque treinei. Porque fui isso por muitos anos. Só que aqui ninguém me via. Era mais fácil me ignorar com o balde na mão do que tentar entender quem estava atrás do uniforme." Ela o encarou, firme. "E eu me acostumei. A invisibilidade dói menos quando é você quem escolhe desaparecer." Houve um longo silêncio. Raul se levantou devagar, foi até a janela e disse: "Aline, depois de hoje você nunca mais vai ser invisível." Ela sorriu com tristeza.
Hoje eu tive coragem, mas foram 3 anos sem voz, limpando salas de reunião onde eu mesma poderia estar sentada se o mundo fosse mais justo. Raul se virou para ela, emocionado. Não foi coragem só hoje, foi todos os dias. Você reconstruiu sua vida com as ferramentas que tinha. Isso é muito mais do que coragem, isso é grandeza. Naquele momento, Aline percebeu que algo havia mudado. Não só no modo como Raul a via, mas no modo como ela se via também. Pela primeira vez em anos, não se sentia um erro com pernas. Se sentia novamente uma profissional, uma mulher inteira, uma especialista que o mundo quase perdeu. 2 horas após o fim da reunião, a notícia já corria pelos andares da Draxentech como um vendaval. A faxineira salvou a negociação. Ela fala alemão fluente, reprogramou o sistema ao vivo. Nenhuma das frases fazia sentido para quem não testemunhou. Mas quem viu Aline de pé naquela sala, ao lado dos homens de terno milionário, sabia. O impossível tinha acabado de acontecer. A invisível agora era a protagonista de tudo. No fim da tarde, Raul reuniu os diretores no auditório do Quarascubo segundo andar. O ambiente estava cheio, mas silencioso. Os funcionários mais antigos, os estagiários, até a recepção, todos estavam lá. Raul subiu ao palco improvisado, pigarreou e falou com voz firme. Hoje a Draxentech passou por sua maior prova e sobreviveu, mas não por minha causa, nem dos nossos executivos. Quem salvou nossa empresa foi alguém que passou os últimos 3 anos ignorada por todos nós. Ele olhou para Aline, que estava ao fundo, quase escondida. Quero apresentar a vocês nossa nova diretora de Operações Estratégicas Internacionais, Aline Luiza Bragança Souza. O auditório congelou. Por um segundo ninguém reagiu. Depois veio o som de palmas isoladas. E então, uma explosão. Todos se levantaram, bateram palmas, choraram. Não era apenas por Aline, era por tudo o que ela representava. Era pelo pai porteiro que nunca foi promovido, pela mãe que nunca teve chance de mostrar seu diploma, pela faxineira que falava 4 idiomas. Aline era a face de uma verdade incômoda, o talento invisível que o Brasil enterra todos os dias. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou. O setor de tecnologia parou para ler. Jornais chamaram de a executiva invisível. Podcasts queriam entrevistas. Universidades pediram palestras. Mas Aline manteve a mesma serenidade. Quando perguntaram o que sentia, respondeu: sinto que estou voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas agora, ela queria mais. Não só para ela, mas para outros. Sua primeira decisão como diretora foi criar um programa interno de mapeamento de talentos invisíveis. Um projeto para identificar funcionários subaproveitados, treinar, promover, dar visibilidade. Sua segunda ação foi sugerir a criação de um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários operacionais. Se eu posso voltar, outros também podem começar. Raul aprovou imediatamente. Você está mudando a empresa inteira, Aline. Era isso ou só mudar o crachá? E isso não seria suficiente. 3 meses depois, Aline foi chamada para abrir a conferência anual da Federação Brasileira de Tecnologia e Inovação. O auditório estava lotado. No telão lia-se: a mulher que o mundo quase perdeu. Ela caminhou até o palco sob aplausos, pegou o microfone, respirou fundo e disse: há poucos meses eu limpava as salas de reunião nesta mesma cidade. Hoje abro um congresso com CEOs e investidores. O que mudou? Não fui eu. Foi o olhar de alguém que, pela primeira vez, decidiu enxergar além do uniforme, que decidiu escutar quem sempre foi silenciado. Fez uma pausa, emocionada, e finalizou. O Brasil está cheio de talentos que ninguém vê. Está na hora de trocar o filtro por lentes, de olhar fundo, de ouvir mais. Porque às vezes quem salva uma empresa, um contrato ou um país inteiro é justamente quem o mundo ignorou por tempo demais. Na plateia, Raul aplaudia com os olhos marejados. Funcionários da Draxentech assistiam orgulhosos, mas o olhar mais importante estava na primeira fileira. Seu filho, Luca, de 14 anos, com lágrimas nos olhos e o celular na mão, gravando cada palavra da mulher que ele sabia, desde sempre,
que era extraordinária. Aline não era mais a faxineira invisível. Era a líder que todos estavam esperando.